Você conhece aquela história de Abraão, quando Deus chama ele para olhar para o céu? Eu queria meditar com você nessa continuação da nossa série A Luz dos Homens, a respeito desse momento de Abraão. E eu te convido a ficar conosco até os próximos vídeos e clicar no sininho para você ser notificado por esses próximos vídeos e compartilhar com as pessoas que precisam ouvir sobre essa história hoje. Eu quero te convidar também a nos seguir no canal e fazer parte do que nós estamos construindo, tá bom? Bom, a história ela está escrita em Gênesis, capítulo 15, no versos 5 e 6, e o texto diz o seguinte: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E Abraão, ele creu no Senhor e isso foi imputado a ele como justiça. É o que diz o texto. Mas às vezes, eu não sei se você já viveu isso, e tem uma expressão no mundo cristão que fala que é mais fácil orar à noite, que à noite a oração ela fica... Alguns ainda brincam dizendo que a fila é menor, né? Porque tem menos pessoas acordadas orando, mas eu não acredito nisso. O que eu acredito é que à noite, às vezes, né, Deus fala, porque não porque a noite tenha algo místico nela, não porque a noite ela tem algum peso espiritual ou a falta de algum peso espiritual, nada disso. Eu acredito que à noite nós conseguimos ouvir Deus melhor, porque as distrações da nossa vida são menores. Porque nós estamos com poucas distrações nos roubando a atenção do que importa. E nesse momento a nossa alma começa a falar e nossa alma começa então a se expressar de uma maneira que a gente consegue realmente uma comunicação melhor com Deus. E à noite Deus fala. E eu gosto desse texto de Abraão porque é no meio de uma agitação do nosso dia que as vozes, mesmo as que estão a nosso favor, elas se calam. A gente para de ouvi-las. E quando mais nada tá falando aos nossos ouvidos, né, ou tirando nossa atenção, roubando a nossa atenção, é mais fácil de nós olharmos para cima. E é nesse contexto que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua casa, vamos lá para fora conversar. Isso era de noite. E Abraão sai da sua tenda. E Deus então chama Abraão e diz: Abraão, olha para o céu, olha as estrelas que estão no céu, e agora conta elas. Deus parece que faz uma pegadinha com Abraão, né? Deus tem um jeito muito peculiar de nos ensinar. E é nesse lugar que parece uma pegadinha de Deus com Abraão, que Deus começa a trabalhar na vida de Abraão. Então, Abraão, nesse momento, ele estava velho, ele estava cansado, os joelhos dele estavam doendo, talvez o nervo ciático dele estava atacado, né? Quem sabe? Isso é o que acontece quando a gente envelhece, muitas vezes. O corpo dele não respondia mais como antes. E é nesse tempo que esse juiz silencioso, que é Deus, que parecia estar zombando das promessas, né, feitas algum tempo atrás, e que Deus então chama ele. E tudo que ele tinha, né, tudo que Abraão tinha agora, era uma palavra de Deus dita há muito tempo atrás. E um corpo que já não acreditava no futuro, que já não tinha expectativa no futuro. E é exatamente nesse cenário de esgotamento e dúvida que Deus chama para fora da tenda a Abraão. Sem um discurso triunfante, sem uma fanfarra celestial, sem um espetáculo, sem anjos, sem nada místico acontecendo, apenas uma pergunta que é quase infantil. Tu consegue contar as estrelas do céu, Abraão? Sabe, nesse momento, é o momento em que Deus pode estar fazendo essa pergunta para mim e para você. Você consegue contar as estrelas? Você consegue olhar as estrelas no céu
brilhante e contá-las? Fé, ao contrário do que a gente prega por aí, não é uma certeza emocional. Não é um otimismo forçado, nem uma autoconfiança disfarçada de espiritualidade. Porque muitas vezes nós achamos que é isso. A fé é uma visão emprestada. É quando Deus mostra o invisível e nós concordamos. Abraão não acreditou porque ele era forte, porque ele tinha saúde, porque ele tinha idade, porque ele era rico. Ele não creu porque tinha todas as evidências. Não teve uma experiência mística, arrebatadora, que eliminou todas as suas dúvidas. Ele creu porque ouviu uma voz na escuridão, uma voz no meio de uma noite escura. Uma voz que era mais forte que o desespero dele, mas que atingia todas as suas decepções, mais confiável do que todas as suas circunstâncias. A fé dele não começou com o olhar para o céu, começou com o ouvido atento à palavra. Calvino, muitos séculos depois, ele entendeu um pouco dessa dinâmica que Abraão estava vivendo e ele disse o seguinte, abre aspas, a fé não repousa sobre a ignorância, mas sobre o conhecimento. E, na verdade, não é qualquer conhecimento, mas o conhecimento de Deus e de Cristo. Fecha aspas. A fé, ela é baseada não no que Deus está te falando, mas ela é baseada em quem está te falando. Então, muitas vezes nós ficamos apegados e sofremos, talvez, as frustrações e as decepções de aguardar com ansiedade por promessas que foram feitas a nós. E nós nos frustramos porque essa palavra, essa promessa, essa frase foi dita e não está acontecendo. Mas nós nos frustramos, e isso não é fé, porque nós estamos agarrados a uma palavra, quando nós deveríamos estar agarrados a Deus e a Cristo, quem falou. Entende a diferença? Parece não haver diferença, mas há uma diferença completa. A fé de Abraão, ela não era cega. Ele enxergava as suas limitações, mas ela era direcionada. Ela sabia em quem estava apoiada. E talvez isso explique porque a fé muitas vezes floresce no escuro. Deus apaga todas as luzes ao redor para que nós não vejamos mais nada além dele. Quando todas as seguranças terrenas falham, quando os planos desmoronam, quando o corpo envelhece, quando as promessas parecem estar atrasadas, é ali que a fé encontra um terreno mais fértil. Porque na fé nós não temos todas as respostas, mas conhecemos aquele que tem todas as respostas. Deus manda Abraão olhar para o céu, mas o céu, ele não é apenas o cenário. Ele é a pedagogia divina, é a metáfora viva. Quando Deus fala de estrelas, ele não está dando uma aula de astronomia. Ele não está falando de matemática celestial. Ele está falando de impossibilidades visíveis. Cada estrela que Abraão vê no firmamento é um testemunho do poder criador de Deus. Cada ponto de luz no vazio é uma demonstração de que aquele que prometeu pode sim cumprir. Abraão não podia contar as estrelas. Nós não podemos contar as estrelas. Ele não conseguiria enumerar, ele não conseguiria catalogar, ele não conseguiria controlar. Mas ele podia contemplar. E há uma diferença profunda entre contar e contemplar. Contar é tentar controlar. E Deus, ele é tão peculiar na sua pedagogia, porque ele sabe exatamente como a nossa natureza funciona. E ele usa a nossa natureza para nos confrontar. Então, ele mostrou para Abraão
ele usou as estrelas, primeiro, como um ponto de referência para Abraão, dizendo: Abraão, a tua descendência, ela será vasta como essas estrelas. Tu pode contar? E Deus está usando essa metáfora, primeiro, para dizer o tamanho da promessa, mas também dizendo para Abraão que Abraão não tem poder de controlar essa promessa, que Abraão não tem poder de realizar essa promessa, que Abraão não tem poder de fazer o que ele bem entende a partir dessa promessa. Contar a promessa é tentar controlar a promessa. E querer entender os mecanismos, dominar os processos, ter garantias. Quem de nós não tenta isso, né? Contemplar, ao contrário, é descansar no mistério. É se render à grandeza de Deus. É aceitar que há coisas grandes demais para serem reduzidas a apenas números. A fé é exatamente isso. Não é medir o que Deus vai fazer, é permanecer diante daquele que prometeu. Mesmo sem entender os cálculos, sem entender o processo, sem entender o plano, sem entender o caminho. Não é ter o mapa completo, é confiar em Deus. Deus não deu a Abraão um cronograma detalhado do processo que ia acontecer para ele atingir, né, cada etapa dessa promessa. Ele deu um céu. Ele, às vezes, né, é isso que nós temos. Um céu estrelado, uma promessa. Um céu cheio de promessa que ainda nós não sabemos como elas vão se cumprir, mas que brilham, mesmo assim, no escuridão da espera. O tempo é o deserto onde a fé amadurece. Abraão não esperou 25 anos entre uma promessa inicial e a concretização do nascimento de Isaac. Pensa comigo, 25 anos, um quarto de século de espera, do silêncio, né, do momento de silêncio aparente, que parecia que Deus não falaria nada, de dúvidas que cercavam e voltavam frequentemente na sua mente, nas suas madrugadas. E talvez quantas vezes Abraão voltou a sair da sua tenda, olhar para o céu e ter dúvidas a respeito daquilo que Deus falou. Talvez muitas vezes ele se questionou: será que eu ouvi Deus? Será que o que eu ouvi realmente foi Deus falando? Quantas manhãs Abraão acordou com dúvidas ou com certezas do seu fracasso? Quantas rotinas repetidas ele teve crendo que Deus faria? Mas o tempo na mão de Deus não é atraso, como muitas vezes nós pensamos. É oficina, é pedagogia de Deus. É o momento em que Deus não está nos castigando, mas Ele está nos formando. Enquanto Abraão esperava um filho, Deus formava um pai. Você consegue entender isso? Deus estava dando a Abraão o que ele queria, mas Abraão não estava pronto para se tornar um patriarca. Abraão não estava pronto para ser um pai. E enquanto ele esperava, Deus o ensinava e o preparava para esse lugar de paternidade. Porque, segundo a promessa de Deus, haveria gerações à frente de Abraão que precisariam ser sustentadas por essa fé. Quantas gerações à sua frente precisarão ser sustentadas pela sua fé? Você talvez está nesse lugar de desespero, achando que nada vai acontecer, e Deus está trabalhando e formando em você aquilo que você precisa ser para sustentar a fé que Ele vai depositar. A promessa era sobre descendência, mas o processo foi sobre caráter. A fé não se mede apenas pelo quanto nós esperamos, mas por quem sustenta a nossa espera. E quem permanece fiel, mesmo quando Deus parece demorar, porque a verdade é essa: Deus nunca está atrasado, nunca esteve atrasado, Ele não fica atrasado, Ele apenas trabalha na escala do tempo dele.
E quando o filho finalmente nasce, quando Isaac nasce, quando Sara ri da alegria depois de ter chorado pela sua desgraça, Abraão finalmente entende. A promessa nunca foi apenas sobre ter herdeiros, sobre ter filhos biológicos. Era sobre o próprio Deus que promete. Sobre aprender a confiar não no cumprimento imediato, mas na fidelidade eterna. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar que Abraão estava naquela noite. Cansado de esperar. Cansado das impossibilidades que parecem ter nomes e sobrenomes. Talvez você olhe para frente hoje e só enxerga escuro. Talvez você olhe para dentro e só encontra dúvida. As promessas que um dia te encheram de esperança agora parecem piadas cruéis. O tempo passa. O corpo muda. Nós vamos envelhecendo, as circunstâncias vão muitas vezes piorando. Mas você está ali, na entrada da sua própria tenda, questionando se ainda vale a pena acreditar, esperar, porque você está vendo uma realidade que é contrária à promessa. Mas é justamente aí, exatamente nesse ponto de esgotamento, de cansaço, que a fé nasce de verdade. Porque, como eu disse no início, a fé não é sobre se apegar a uma palavra simplesmente, mas se apegar a quem deu essa palavra. Não é quando tudo faz sentido, não é quando as evidências estão alinhadas, não é quando a razão está perfeitamente razoável. Mas é nesse lugar que ainda dentro de nós ousamos crer. A fé é uma lente pela qual a gente enxerga aquilo que ainda não aconteceu. Não porque nós somos ingênuos, não porque nós somos alienados, mas porque nós conhecemos aquele que prometeu. Nós sabemos que aquele que prometeu não mente. E talvez Deus esteja te chamando nesse exato momento para fora da tua tenda, para mostrar e para trazer as tuas explicações racionais para fora da tenda, das tuas planilhas de controle, dos teus prazos e cronogramas, né? Porque às vezes você pode estar dizendo assim, não, já estou com tantos anos, já passou meu tempo, já passou a minha fase, já passou aquilo que deveria ter acontecido há 10 anos atrás, não acontece mais. Mas hoje tem uma voz te dizendo o seguinte, te chamando e te dizendo, olha para o céu. Não para contar as estrelas, não para tentar entender como isso vai funcionar, como isso funciona, mas para lembrar que Deus, que criou todas essas estrelas, ainda está aqui, ainda está vivo, ainda está no controle, ainda governa sobre todas as coisas. Mesmo quando o céu parece vazio, mesmo quando nós não conseguimos mais ver as estrelas porque as lágrimas estão impedindo, elas ainda estão lá. E aquele que colocou elas lá ainda está cumprindo suas promessas. E a fé não é um salto cego no escuro. A fé é olhar para o impossível porque a gente aprendeu a confiar que aquilo que é invisível pode existir. Abraão não entendeu todos os caminhos. Abraão não entendeu o processo. Ele não teve todas as respostas. Ele não viu o quadro completo. Às vezes a gente se engana achando que esses personagens bíblicos, eles tinham um poder muito maior que o nosso de discernimento. E eles não tinham. Mas ele entendeu o essencial. Deus é confiável. Mesmo quando a realidade é incontrolável. Mesmo quando a realidade não colabora. Mesmo quando o tempo insiste em contradizer as promessas. Deus é confiável. Então, quando o escuro te visitar de novo, quando a espera parecer longa demais, distante demais,
Não lute contra a noite. Não olhe para cima, simplesmente tentando contar as estrelas. Mas lembre-se que essas estrelas, que algumas são invisíveis, elas ainda estão lá. Elas ainda estão brilhando na escuridão e estão esperando que você as veja. Não com os olhos do seu corpo, mas com os olhos da fé. Porque o que sustenta a esperança não é o que nós conseguimos ver, mas aquele em quem nós escolhemos crer. Eu queria te convidar a continuar nos nossos vídeos. Esses vídeos dessa série A Luz dos Homens estão baseadas nessa revista do Advento, e eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer esse material. Nós estamos meditando nessa revista, nesse tempo que antecede o Natal, e nós temos aqui 28 devocionais anunciando e preparando para esse momento tão lindo que é essa data que nós escolhemos comemorar o nascimento de Jesus. Então fica meu convite para você continuar assistindo, e eu te convido a clicar no sininho aí, compartilhar o vídeo, enfim, a curtir o nosso canal e a também dar uma olhada nesse devocional que tem sido incrível aqui na nossa comunidade. Nós temos aproveitado bastante, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!